Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos à nossa segunda aula sobre o módulo Lidere. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos frutos do Espírito e entender por que eles são essenciais na caminhada cristã. Então vamos lá? Apesar de estarmos falando sobre esse tema dentro de um módulo que trata sobre liderança, todos nós cristãos, nós precisamos que esses frutos estejam sendo desenvolvidos em nós. E por ser frutos do Espírito, só é possível que isso aconteça por meio do Espírito. Então, uma das marcas que nos mostra que o Espírito Santo está atuando nas nossas vidas é o fruto dele estar sendo aí gerado em nós. Vamos ver, antes da gente começar a conversar, vamos ver do que se tratam esses frutos. Nós vamos ler sobre eles em Gálatas 5, do 22 ao 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui em Gálatas, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ele está falando sobre tanto as obras da carne quanto as obras do Espírito, ou seja, os frutos gerados pela carne quanto os frutos gerados pelo Espírito. Eu vou voltar alguns versículos para o versículo 18 e nós vamos ler o seguinte: Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E então ele entra no versículo que nós lemos antes. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se é cobrado de todo cristão ter os frutos do Espírito sendo gerados em si, quanto mais de nós que almejamos a liderança ou que estamos na liderança. Lembra que nós precisamos ser pessoas que estão alinhadas com a palavra de Deus. E é importante a gente entender que frutos do Espírito estão correlacionados ao que? A caráter. Lembra, a pessoa pode ter um bom caráter e um mau caráter. Mas o que é caráter? São ali juízos sociais que definem o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E dentro dessas definições são gerados valores de caráter, que são justamente os frutos do Espírito Santo. Então, uma vez que nós estamos com o Espírito Santo em nós estamos sendo santificados, nós estamos passando por uma metanoia, onde o nosso caráter ele está ali se tornando bom, porque o caráter de Deus é bom, e infelizmente quando nós pecamos, nós tivemos o nosso caráter corrompido, então nosso juízo de bem e mal, ele foi corrompido, e aí Deus vem fazendo uma metanoia na nossa mente para nos abrir os olhos novamente para que nós possamos compreender verdadeiramente o que é bem e o que é mal. Afinal, você vai me dizer que hoje em dia as coisas não estão bem confusas. O que é bom passou a ser ruim, o que é ruim passou a ser bom, em diversas áreas da vida. Então é justamente esse trabalhar do Espírito Santo que vai gerando dentro de nós um novo caráter, um caráter bom, um caráter alinhado ao caráter de Deus. Por isso que os valores também morais, eles vão mudando, eles vão sendo alterados dentro de nós. Então, se nós estamos tendo um caráter renovado e transformado para o bem, obviamente os nossos valores interiores, eles também vão sendo renovados para o bem. Então, os frutos do Espírito, eles vão revelar o desenvolvimento que está acontecendo no nosso caráter. Então, se antes nós tínhamos um caráter
corrompido, que estava muito mais ligado ao mal do que ao bem, ainda que muitos de nós tenhamos rompantes do bem, o nosso caráter ele estava mais inclinado para um caráter mau, um caráter corrompido. Deus ele vai trabalhando no nosso caráter, fazendo com que nós possamos discernir o bem e o mal, e assim nós possamos compreender as nossas ações. Por isso que o Espírito Santo aqui nos convence do pecado e da justiça, lembra? Porque ele vai fazendo com que a gente abra os nossos olhos para entender a verdade. É para isso, né, que Jesus esteve aqui, que ele veio aqui para nos revelar a verdade, porque ela tinha se perdido no meio de um mundo completamente sucumbido ao engano de Satanás, sucumbido ao engano do pecado, à maldade do pecado. Então nós precisamos alinhar o nosso caráter ao caráter de Cristo e por isso nós precisamos buscar o Espírito Santo. Seja você alguém que vai ter um cargo de liderança ou não, busque o Espírito Santo. Busque ter o Espírito Santo habitando dentro de você. E para isso você vai começar a enxergar que há uma mudança de caráter na sua vida e que valores morais vão sendo gerados em você. Que valores são esses? O amor. Não tem como nós fazermos nada se não formos movidos pelo amor. Nós não conseguimos andar pelo Espírito sem ser pelo amor. A alegria ela não é só um estado que está relacionado às suas circunstâncias exteriores ou aos seus desejos. A alegria é um estado de espírito, é um espírito alegre, independente das circunstâncias, do que está te faltando, do que você está desejando e não recebeu. É um estado de espírito em Deus. Paz também é um estado de espírito, também está alheio ao que está acontecendo fora de você. É algo que mantém você em paz interior, mesmo que o mundo esteja caindo à sua volta. Paciência, nós somos pacientes para esperar, pacientes para crer que mudanças vão acontecer, pacientes no tratar com os nossos irmãos e por aí vai. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, dominar as suas ações, os seus sentimentos, as suas emoções. Quantos de nós estamos sendo levados pelas nossas emoções que daí passa? Eu tô aqui alegre, daqui a um segundo pode me acontecer qualquer coisa e eu vou ficar triste e depois eu vou me alegrar de novo, eu posso ficar com raiva. Então eu não posso fazer com que a minha vida ela seja movida pelos meus sentimentos. Eu preciso dominar os meus sentimentos. Quantas doenças emocionais nós não estamos vendo hoje na nossa geração justamente por essa falta de domínio próprio, de dominar as suas emoções ou a falta de dominar a sua reação às circunstâncias, às situações, às pessoas. Sim, porque nós não temos controle sobre as circunstâncias, nós não temos controle sobre o que as pessoas podem fazer conosco, mas nós temos controle de como nós vamos reagir ao que alguém falou, a uma situação que se levantou nas nossas vidas. Então nós precisamos ter domínio próprio. Deus nos deu domínio próprio. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós estamos ali tendo domínio próprio sendo desenvolvido em nós por meio do nosso caráter. Então nós aprendemos a calar quando antes nós íamos lá tentar brigar, fazer um escândalo. Nós aprendemos a controlar as nossas emoções quando antes nós nos descontrolaríamos, ficaríamos histéricas. Então isso é necessário que aconteça, que esses valores morais eles venham a ser aí revelados em nós, porque esse é o trabalhar do Espírito Santo na vida de todo cristão. Então, se você quer saber se o Espírito Santo está em você, veja o quanto você já desenvolveu esses valores. Lembra? É um desenvolvimento. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando em você de acordo com que você vai dando espaço para ele, de acordo com que você vai conseguindo assimilar o conhecimento, aquilo que ele está lhe ministrando, né? Lhe ensinando interiormente. As verdades que ele está lhe revelando e você está compreendendo como verdade. Então, você precisa
precisa estar alinhado com o Espírito para que nós possamos ver se revelar esse desenvolvimento dos valores morais por meio dos frutos do Espírito. Não tem como uma pessoa estar cheia do Espírito Santo e não estar se desenvolvendo nos frutos. Não tem como. Pode ser que pessoas tenham dons que não foram dados por Deus. A gente vê, por exemplo, mulheres fazendo revelações em Atos dos Apóstolos, fazendo predições, premonições, e não eram por meio do Espírito Santo. Então existem dons, milagres, maravilhas que o inimigo pode usar pessoas a fazer. Vocês podem se lembrar, por exemplo, das pragas que Deus mandou ao Egito. Foram 10 pragas, mas as primeiras delas, os sacerdotes lá dos deuses egípcios conseguiram fazer também, conseguiram replicar, não na mesma dimensão de Deus, mas eles conseguiram fazer algo parecido. Então nós precisamos entender que dons, nós vamos estudar sobre dons, acredito que na próxima aula, mas que dons não são sozinhos uma demonstração do Espírito Santo, uma comprovação de que o Espírito Santo age na vida do cristão, age na vida daquela pessoa. Na verdade, a maior comprovação de que o Espírito Santo age na vida de alguém é justamente os frutos do Espírito, como essa pessoa tem sido transformada, como nós temos mudado as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e quanto eles estão mais parecidos com o de Cristo. Dificilmente nós vamos ter uma mudança instantânea, é sempre gradativo, porque há muito em nós para ser modificado. Lembra? Nós éramos do mundo, nós estávamos ali sepultados no mal, e Deus ele nos tirou da sepultura para a vida verdadeira, para a vida no Espírito. Então nós precisamos entender que há um processo de santificação, de transformação que vai gerando em nós dons do Espírito Santo, um caráter renovado, um caráter alinhado ao caráter de Jesus, uma mente alinhada à mente de Cristo. E é indispensável que um líder cristão tenha os frutos do Espírito. Assim como nós também precisamos entender, como líderes, que esses frutos do Espírito precisam estar sendo desenvolvidos nas pessoas que nós cuidamos, que nós lideramos. Então não adianta você ter uma célula, por exemplo, cheia de pessoas e você não vê elas se desenvolvendo. O nosso maior objetivo é que elas estejam cada vez mais próximas de Deus, e assim elas terão cada vez mais frutos sendo desenvolvidos nela. Não é a proximidade comigo ou com você que vai fazer com que esses frutos sejam desenvolvidos na vida das pessoas que Deus nos deu para cuidar. É a proximidade deles com Deus, é o relacionamento deles com Deus, com o Espírito Santo. É isso que vai fazer com que eles tenham os frutos sendo gerados na vida deles. Assim funciona para nós. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais ouvidos nós dermos ao Espírito Santo, quanto mais nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo, não só nas coisas do mundo cotidiano, mas interiormente, ele tratando o nosso caráter, tratando o nosso eu interior, é que nós vamos ter também esses frutos desenvolvidos. Então hoje eu quero que de toda essa aula que nós tivemos aqui, você entenda que você precisa buscar por esses frutos. É indispensável, não tem cristão verdadeiro que não tenha esses frutos gerados em si. Talvez você tenha níveis diferentes ali, o Espírito Santo já conseguiu gerar em você o amor, mas você ainda precisa da paciência e por aí vai, tá tudo bem, significa que você está caminhando. Agora, se você ainda não tem nenhum desses frutos sendo desenvolvido em você, então você precisa correr de volta para os braços do Pai, para a presença de Deus e buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Então é isso, é indispensável para um líder ter um caráter renovado, ter um caráter transformado pelo Espírito e que esses valores morais, que são os frutos do Espírito, sejam revelados na sua vida. Assim como você, como líder, também precisa ver esses frutos sendo gerados nas suas ovelhinhas, nas pessoas que Deus
deixou aos seus cuidados. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa te guiar nessa jornada e que o Espírito Santo de Deus desenvolva em você os valores, os frutos do Espírito que são necessários para você chegar até o fim dessa corrida, assim como o apóstolo Paulo. Amém? Bom, se você gostou dessa aula, curte aqui, compartilha para que essa mensagem chegue a outros irmãos cristãos. Então, se você gostou dessa aula, curte aqui, compartilha, comenta se você ficou com alguma dúvida. Eu vou responder nos comentários, ou quem sabe eu faça um outro vídeo respondendo as dúvidas que foram geradas, mas não deixa de interagir aqui comigo. Aproveita aí, já me segue aqui, se inscreve para você não perder nenhuma aula. Vou estar postando aula toda semana, então vem participar aí desse estudo extra junto comigo, porque com certeza a sua igreja deve também ter vários estudos aí para você, mas nunca é demais obter conhecimento. Então, se você tem uma coisa que não vão poder tirar de você, é conhecimento, é experiência, é vivência. Então, aproveita para conhecer o máximo que você puder sobre Deus e os temas que estão relacionados à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o povo dele padece por falta de conhecimento. Então, que não sejamos nós, que nós estejamos buscando conhecimento de Deus. Buscamos conhecer tantas coisas nesse mundo, por que não conhecer o nosso Senhor? E esse curso, por mais que você veja sobre liderança, sobre pregação, ele está aqui alinhado a você aprender mais sobre Deus. Ou você não aprendeu sobre Deus hoje, não aprendeu que Deus tem um caráter bom, que Ele faz com que o Espírito Santo dele habite em nós para também nos dar esse mesmo caráter, para poder nos dar novamente o conhecimento da verdade e nos fazer entender, né, diferenciar o que é bom e o que é mal, que se perdeu dentro de nós, e Ele nos ajuda a nos transformar e voltar à presença dele de forma santa, santificada. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.